Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à segunda jornada acadêmica multidisciplinar em Ciências da Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e suas várias narrativas dentro da reforma psiquiátrica, tá? Me chamo Luiz Henrique, sou psicólogo clínico, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é de suma importância. É um assunto que ele não é novo, mas é um assunto que, de vez ou outra, é de suma importância nós falarmos, não só a psicologia, mas todas as outras áreas, porque também é fundamental, principalmente porque ela está inserida na saúde, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui meu slide, vou falar um pouquinho sobre mim e a gente vai conversando aí, tá? Então, vamos lá. Eu falei meu nome no início, vou me apresentar novamente. Me chamo Luiz Henrique da Silva Costa, sou psicólogo clínico, tenho pós-graduação em tanatologia, também sou pós-graduado em saúde pública, com ênfase na saúde da família, também sou pós-graduado em cuidados paliativos, estou fazendo minha pós-graduação em psicologia clínica, tá bom? Iniciei também recentemente a pós-graduação em psicologia hospitalar. É um sonho e a gente vai correndo atrás dos nossos sonhos ao determinado tempo, tá bom? Também sou palestrante e sou coordenador do projeto Cedigma, tá? Que é esse emblema bem aqui. Lá a gente trabalha dentro da psicologia, aborda temas que são de suma importância, e a saúde mental também é um delas que a gente aborda com frequência. É um assunto que ele é inesgotável. Quanto mais a gente fala, mais tem para descobrir e também para narrar, tá bom? Espero que dentro dessa narrativa a gente possa criar um diálogo bom. Então vamos lá. A gente vai começar com uma introdução, que ela parece ser um pouco curiosa, traz um sentido de que falar sobre loucura. Tá, vamos lá. A loucura já existia e, com o tempo, também ela já havia sido criado um local para o tratamento dessas pessoas denominadas loucas. Isso a gente vai falar dos séculos passados, tá, gente? Onde a saúde mental, pessoas que não se enquadravam dentro dos padrões que eram considerados normais, elas eram chamadas de loucas. E aí é um contexto muito amplo, um contexto onde o século passado ele trouxe uma turbulência de informações e também uma evolução que a saúde mental veio adquirindo ao longo do tempo, e também esses termos, loucura, insanidade e outros mais, eles vieram surgir ao longo do tempo. E aí foi substituído por saúde mental, onde era de suma importância, tá? Isso Gonçalves vem dizer dentro desse viés, que os locais que ele traz, que eram os locais específicos para tratamento, eram as igrejas, antigamente, e as instituições psiquiátricas ou domicílios ou instituições. Ele vem dizer que são esses os locais. E o que mais a gente vai ouvir falar eram as igrejas, levando em consideração um fato histórico. Não estou aqui para discriminar nenhuma religião, mas são fatos históricos, tá? Então, as igrejas era o local que muitas das vezes dentro dessa narrativa a gente encontra histórias, fatos que trazem que a igreja ela tentou, vamos assim colocar, tentou, mas dentro dessa tentativa ela trouxe sérios prejuízos também para a vida de muitos indivíduos em relação aos termos normal e anormal, tá? Onde era enfrentado dentro da sociedade aquilo que não se enquadrava dentro daquilo que a igreja considerava como normal, era expulso dentro dessa sociedade e lançado dentro dessas instituições psiquiátricas ou dentro de calabouços, tá bom? Mais para frente a gente vai conversar mais, aqui é só um apanhado daquilo que a gente vai desenvolver ao longo
desse diálogo. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenvolvimento que a gente vai trabalhar um pouco, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. A gente vai falar um pouco sobre os fundamentos dessa reforma psiquiátrica. Também vamos falar sobre a diversidade de narrativas em saúde mental. A gente também vai comentar e falar um pouco sobre os desafios na implementação da reforma psiquiátrica e também a medicalização e as alternativas terapêuticas. E aí a gente vai também falar sobre esse ponto, que é importante também. São os dois pontos que eu deixo por último, que são pontos que são fundamentais. O estigma e a discriminação e a importância do diálogo interdisciplinar. São 6 pontos que vamos trazer para conversarmos. Lembrando, a gente vai trazer dentro de uma narrativa, mas a gente vai trabalhar dentro de um tempo. Essa narrativa, ela é um compilado. Quero trazer também que dentro desse compilado a gente vai dialogar fatos que são importantes, mas deixo de antemão que tem muito mais coisas para conversarmos. E aí as dúvidas, os questionamentos, as curiosidades, eu vou estar disponibilizando no final o meu e-mail, um QR Code que você pode estar mandando todas as dúvidas, curiosidades, fatos, e também vou tentar disponibilizar esse slide para quem quer ler, aprofundar-se mais um pouco e conhecer mais sobre a saúde mental, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Tá, a gente vai começar, como eu havia falado, sobre os fundamentos da reforma psiquiátrica. Quais foram eles? Lembra que eu falei que no início da era cristã, como também nessa época, a loucura era uma manifestação de demônios, vamos assim considerar. A igreja, naquela época, a igreja cristã, eles entendiam que a falta de saúde mental, vou utilizar saúde mental porque é o que a gente utiliza hoje, mas antigamente a falta de padrões normais era considerado como um comportamento anormal, aquilo que não se enquadrava dentro do viés social. Por quê, Luiz? Porque naquela época existiam padrões. Quais eram os padrões? A sociedade se comportava de uma forma diferente do que a gente se comporta hoje. Cada um tem sua forma de se comportar, de interagir, de falar, de se vestir e também os viés de pensamentos que cada um tem. Isso são padrões comportamentais, são padrões que cada um vai interagir dentro daquilo que acha para si que é interessante e que também pode contribuir para a comunidade. Tá? Mas antigamente, as pessoas, vamos assim colocar, as pessoas que tinham problemas mentais, era entendido que essas pessoas elas eram possuídas por demônios. E aí eu trago essa imagem aqui para representar justamente isso. Pessoas que não se comportavam do jeito que a igreja, naquela época, presumia, porque a igreja ela tinha uma certa influência não, ela tinha muita influência, tanto no campo político, e ela predominava em conselhos, ela predominava em questões de estar presente também dentro da economia. Então, a igreja ela tinha essa influência, e a igreja ela ditava também regras, e muitas das vezes essas regras elas podem ser consideradas injustas. Por quê? Vamos analisar. Uma pessoa que tem problemas mentais, essa pessoa ela não vai se comportar do jeito que eu me comporto. Ficar quieta, falar no momento certo, ter atitudes que são controláveis dentro daquilo que eu entendo. Nossa, eu posso fazer dessa forma, então eu vou interagir. A pessoa que tem problemas psiquiátricos, ela não vai se comportar da mesma forma que eu. Ela vai interagir de forma diferente, ela vai falar de forma diferente. Então, os impulsos delas são diferentes dos nossos. E, muitas das vezes, são muito aleatórios. E aí, nessa época, a igreja ela entendia que eram manifestações desses demônios. Esses demônios estavam dentro dessas pessoas. E essas pessoas, elas, me permitam,
elas acabavam se deixando ser manifestadas, ou um demônio se manifestava nelas. Então, eles entendiam que esses comportamentos, digamos assim, a pessoa está aqui, aí ela começava a gritar, era a manifestação desse demônio. Esse demônio estava possuindo essa pessoa, e com isso, todos se alarmavam. As pessoas ficavam perplexas. Nossa, o que está acontecendo? E aí, como era um costume de dizer que isso era manifestação dos demônios, as pessoas, eu fico imaginando que as pessoas corriam, saíam de perto. Mas, na verdade, eram problemas mentais. E existem artigos, livros que vêm dizer que nesse período existiam várias técnicas, e essas técnicas, de certa forma, foram comprovadas cientificamente o seu benefício, mas também tinha prejuízo. Uma delas, que eu me lembro, é a trepanação. O que é a trepanação? Era uma forma de você, que hoje a gente chama de psicoterapia, era uma forma de você raspar aqui na cabeça da pessoa, raspava aqui o couro cabeludo, e com um prego grande e uma marreta, quebrava-se lentamente aqui esse osso e aliviava essa supressão que tinha aqui dentro da caixa craniana. E aí, dentro desse ponto, alguns pesquisadores diziam que funcionava de certa forma, mas a igreja entendia que era a forma de retirar esses demônios. Em alguns eventos, vamos imaginar a dor que essa pessoa sentia. E em alguns momentos, acontecia que esse prego acabava perfurando o cérebro. E aí causava a morte de muitas pessoas. Isso era uma forma de testar. E levando em consideração também que eram comportamentos que eram considerados pela religião anormal. Todos esses comportamentos eram considerados anormais. Então, com isso, eles exorcizavam, eles, na tentativa de expulsar esses demônios, e também aplicavam esses testes, como eu falei para vocês, tá bom? E, às vezes, na tentativa de exorcizar, de expulsar esses demônios, que eram ditos comportamentos anormais, eles acabavam encarcerando essas pessoas. Só que esse encarceramento, gente, era de uma forma desumana. Como, Luiz? Essas pessoas que tinham problemas mentais, elas eram jogadas em calabouços, elas tinham um local, como o autor havia falado, tinha um local que abaixo era subterrâneo, eram celas, e muitas das vezes existiam ratos, insetos, era um local úmido, um local em que as pessoas comiam e defecavam nesse mesmo local. Elas estavam ali jogadas. Era, como alguns autores vêm dizer, que elas eram jogadas ali para morrer. Por quê, Luiz? Porque era a forma que a igreja tinha de tirar esses comportamentos do meio da sociedade, para que a sociedade ficasse, de certa forma, dentro do padrão que era esperado. Então, essas pessoas eram expulsas. E aí, muitas das vezes, esses comportamentos que a igreja também expandiu eram as prostitutas. Elas também entendiam que era um comportamento anormal, um comportamento que não era visto de bons olhos dentro do viés social. E aí, muitas das vezes, as prostitutas, elas eram exorcizadas, elas eram trancadas dentro desses locais, encarceradas, na verdade, dentro desses locais, para ali ficarem o resto da vida, tá? Então, esses foram os fundamentos da reforma psiquiátrica. Uau! A forma desumana que essas pessoas eram tratadas. As técnicas de cunho não científico, como exorcizar, não é de cunho científico, como a trepanação. Tem um viés que pode ser tratado pelo cunho científico, mas não tinha um benefício 100%. Então, existia aquilo que eu falei para vocês. Poderia perfurar perfurar o cérebro e levar à morte, tá bom? Então, vamos lá. E a gente vai falar agora sobre a diversidade de narrativas em saúde mental, tá? E dentro dessa diversidade, a gente vai tratar pela seguinte forma, tá?
a variedade de transtornos mentais. E isso, dentro dessa variedade, o DSM, não sei se vocês já chegaram a ver, mas o DSM, ele é bem específico, teve a nova atualização dele. Então, existe uma quantidade muito grande, não é só pelo sintoma de ansiedade, e não é só pelo sintoma de depressão, não é só porque a pessoa é esquizofrênica, e às vezes há confusão. Às vezes a pessoa ela sente o desconforto e é confundida. Essa pessoa ela está esquizofrênica, essa pessoa está com um transtorno de ansiedade. Ou, muitas das vezes, a pessoa ela está triste, levando em consideração que nem todos os dias vamos estar sorrindo. E nem todos os dias vai ser o melhor dia. Tem dias que pode estar nublado, pode estar ensolarado, pode estar chovendo. Então, são mudanças. O ser humano, ele muda, como o Darwin vem dizer. É uma evolução constante. Ele continua evoluindo todos os dias. O Luiz que é hoje não é o mesmo Luiz que é ontem. E o Luiz que é hoje talvez não será mais o Luiz amanhã. Por quê? É uma mudança. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. E dentro desse viés, a gente traz essa variedade de transtornos. Por quê? Às vezes, a desinformação faz com que a pessoa não entenda o que é o transtorno mentais, quais são os transtornos mentais e o que eles representam, ou até mesmo que tipo de comportamento é esse. E a gente acaba preconizando igual séculos passados, normal e anormal. Se eu estou sentado nessa postura, aqui, falando com vocês, dentro de uma tranquilidade, dentro de uma narrativa, isso pode ser considerado normal. Mas a partir do momento que eu começo a passar a mão na cabeça, que eu começo a fazer isso, pode ser considerado pelo viés de anormal. Por quê? Será que ele está com ansiedade? Será que ele é esquizofrênico? Será que ele está passando por algum transtorno bipolar? E a gente começa a caracterizar, mas às vezes é só um desconforto que eu estou sentindo, ou um desconforto que a pessoa sente. E aí acaba aquele rótulo, a gente acaba rotulando as pessoas pelo comportamento descontextualizado. A gente não sabe qual é o contexto. E aí a gente vai falar sobre o contexto social e o contexto cultural. Tá? Existem os contextos onde essa pessoa está. E aí, dentro desses contextos, existe a experiência e saúde mental que são moldadas por diversos fatores, incluindo o contexto social onde essa pessoa está, cultural e também econômico. Vamos lá. A gente sai da pandemia, a gente estava dentro do contexto. Qual contexto? Social e econômico. Como é que a sociedade está se comportando? Apreensiva, com medo. Como é que a sociedade interagia? Ela estava se sentindo mais triste, vendo mortes, e tudo isso afeta o nosso psique, e acaba que isso nos abala. E aí, como vamos interagir? À medida que eu vou vendo pessoas morrendo, isso é um choque para mim. À medida que eu vou vendo a economia desabando, isso é um choque para mim. Então, eu vou me comportar de que forma? Eu vou emitindo comportamentos como ficar com medo, a incerteza vai causar falta de sono, a incerteza também vai causar falta de apetite. Por quê? Eu estou dentro de uma estrutura econômica e social. E a sociedade ela vai decaindo. Então, aspectos como esses vão prejudicando o meu mental. E aí, o que acontece? Acaba que eu vou me comportando por esse viés, tá? E também abordagens holísticas e centradas no indivíduo. Antigamente, essas abordagens, ou a promoção de saúde mental, requer uma abordagem com uma visão de um homem como um todo. Às vezes, existem profissionais e profissionais, tá, gente? Não estou aqui para julgar, sim contextualizar. Existem profissionais e profissionais. E existem profissionais que vão abordar a questão da saúde mental como um todo, levando em consideração a história do indivíduo, levando em consideração a cultura que ele está inserido, levando também em consideração os aspectos sociais e individuais dele. Por quê? Não é a doença, não é o transtorno. Eu vou trazer um exemplo. Eu vou me colocar como exemplo, na verdade, fica mais fácil. O Luiz ele tem transtorno de ansiedade.
e ele emite comportamentos. A hora ele está pensativo demais, e a hora ele está muito retraído, e a hora ele está esfregando as mãos e tremendo os pés, e as mãos ficam suadas. Tá? A gente leva em consideração somente esse comportamento. Esse comportamento a gente leva em consideração. Nossa, isso é grave. Mas devemos levar em consideração que o que causa esse transtorno. Dentro da análise do comportamento, existe o que antecede a resposta e a consequência. Por quê? O comportamento, a resposta que está acontecendo em mim, ela não ocorre do nada. Ela ocorre a partir de algo que antecede. Tá. Esse comportamento de ficar ansioso, ou estar ansioso, bater as mãos, ou ficar preocupado, ele antecede de quê? A economia não está boa, eu estou com dívidas, estou com problema de saúde, existem questões sociais e problemáticas econômicas dentro da minha família. Então, esse antecedente, ele vai fazer eu me comportar dessa forma e vai gerar consequências. Quais são as consequências? Suor, tremer as pernas, gritar, desmaiar. Então, essas são as consequências. E aí, quando a gente trabalha dentro desse viés de saúde mental, eu vou falar dentro da área clínica, a gente leva em consideração uma abordagem, levando em consideração a pessoa como um todo. Os aspectos econômicos, a gente vai levar a cultura, a aprendizagem individual, a aprendizagem coletiva, a gente vai levar também a história de vida desse indivíduo. Então, são todos os aspectos que envolvem ele. Então, a gente não pode tirar o comportamento dele, isolar e dizer, não, só isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente trabalha como holística, um homem como um todo, e também centrada nessa pessoa. A gente não vai focar só no transtorno dele. O transtorno, se a gente levar em consideração o transtorno, é tudo aquilo que leva a problema. Então, a gente vai centrar na pessoa. O que essa pessoa sente quando ela está sentindo esse transtorno? A gente vai focar nela. O transtorno a gente já sabe, porque a gente tem um manual descrevendo tudo que ele faz. Mas a pessoa, o que ela sente? O que ela experimenta? O que acontece debaixo da pele dela? O que acontece no psique dela? Então, a gente vai focar nisso. E o que eu posso proporcionar de bem-estar para ela? Ela tem sintomas de ansiedade. O que eu posso proporcionar? A respiração diafragma. Proporcionar para ela assistir TV quando ela sentir, ou botar uma música para que ela possa se sentir mais aliviada. Então, a gente pensa nesses tipos de benefícios também. Tá? E a inclusão de diversas perspectivas profissionais. Tá? Eu sou psicólogo, existem enfermeiros, existem médicos, psiquiatras, nutricionistas. Então, o transtorno em si, ele traz todos esses problemas. E aí, a gente entende que é saúde. Então, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, percebe como todos estão ligados? Existem pacientes meus que, muitas das vezes, são sintomas de ansiedade. É o que eu mais recebo dentro da área clínica. Tá? Então, quando eles chegam com esses comportamentos de sintomas de ansiedade, às vezes ataca a gastrite, às vezes a alimentação dele não está muito regulada, então às vezes ele está emagrecendo muito rápido, às vezes a falta de sono. E aí o que eu faço? Geralmente eu faço essa anamnese, eu colho as informações desse paciente, eu vejo a história de vida dele, aí a gente volta à questão holística, o homem como um todo, e também focado nesse indivíduo. E aí eu vou ver a história de vida dele, como aconteceu, que problemas isso já causou, a família também, como rede de apoio. Então, tudo isso a gente vai... E aí, quando eu vejo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar de uma rede de profissionais. Quais são eles? Médico, para ver como é que está a sua saúde física. Luiz, mas eu estou com problema de ansiedade. Mas a gente também tem que saber como é que está a sua saúde física. Ele foi ao médico, o médico trouxe, ele está com uma anomalia, e aí tem que ser cuidado. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos ao nutricionista. Por quê? O nutricionista, ele também vai ver a questão da alimentação dele. A gente vai inserindo outros profissionais. Por quê? Um diálogo entre perspectivas do profissional de psiquiatria, do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico, do
de outros profissionais que vão surgindo. Por quê? A gente vai interagir e aí eu vou ter uma visão desse homem como um completo. Por quê? Sou psicólogo. O psicólogo vai tratar o quê? Os comportamentos. Que comportamentos? Aquilo que está privado, que se torna público. Tá, como é que o psicólogo vai ter acesso a essas informações que estão aqui e como é que ele vai saber? Tá, a gente vai conversando, a gente vai trazendo perguntas abertas, fechadas, perguntando para o paciente como é que ele está, o que ele pode trazer para a gente, qual é o desconforto. E aí tudo que está privado acaba saindo verbalizado, se torna público. E aí quando se torna público, a gente tem um acesso, nós temos o acesso a essas informações. E aí a gente faz as anotações. Tá, então a gente pode encaminhar ele para o psiquiatra. Por quê? Porque o comportamento dele não está diminuindo, a ansiedade dele não está diminuindo, está aumentando. Então, é necessário a medicação, porque a medicação vai trazer benefício também para ele. Tá? E aí a gente vai conversando com o psiquiatra. Ó, o paciente está assim, 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 e está diminuindo. Como é que fica agora a questão da medicação? Aí o psiquiatra vai e diminui. Ah, então está diminuindo, está acompanhando, chega um momento que não tem mais. Tá? Agora a gente vai caminhando por outro viés, por quê? Trazer bem-estar para o paciente, tá bom? E aí também a gente vai falar sobre os desafios, tá, gente? Me desculpa, que é aceite que vai. Tá, os desafios na implantação da reforma psiquiátrica. E aí, quais foram os obstáculos? Os obstáculos que teve a resistência institucional e profissional, tá? A falta de recursos financeiros, a falta de treinamento e educação continuada e também a reação adversa da comunidade. Por que todos esses? Porque a resistência institucional, porque envolvia dinheiro. Então, ganhava-se dinheiro com eu trago essa imagem, por quê? Às vezes, fugir desse viés. Ah, eu tenho uma pessoa que não é normal dentro de casa, então isso pode gerar um desconforto. Ah, como é que eu vou ser visto socialmente? Como é que as pessoas vão entender que eu tenho uma pessoa que a igreja caracterizar que essa pessoa tem demônio? Então, tem um demônio dentro de casa. Então, houve a resistência institucional, porque ganhava-se muito dinheiro, gente, em cima desses transtornos. E não havia cuidado. Havia o que eu trouxe para vocês, que os autores vêm falar, Gonçalves vem falar, que essas pessoas eram tratadas de forma desumana. Essas pessoas eram trancadas, essas pessoas ficavam ali jogadas, comiam e se alimentavam naquele local. Às vezes, um banho de sol. E a gente tem aí também o Holocausto de Barbacena, que foi narrado, foi exposto como aquelas pessoas eram tratadas. Gente, de forma desumana. Sabe o que é tratar uma pessoa só porque ela tem um adoecimento mental de uma forma desumana? É uma pessoa. E ela, assim como eu, como você, como qualquer um, que merece cuidados, essa pessoa também merece cuidados. Ah, Luiz, mas ela se comporta de forma diferente. Tá, mas isso não quer dizer que eu venha destratar, tratar essa pessoa de forma desumana. Não respeitar o direito dela. E aí vem surgir as leis que trazem direito para essas pessoas, garantir os seus direitos, garantir aquilo que elas tinham, qualidade de vida, apoio, cuidados de profissionais, tá? E aí também muitos profissionais acabaram entendendo que poderiam perder os seus empregos. E também a falta de recursos. Por quê? Retirar tudo isso, implantar uma nova política, implantar um novo viés, implantar um novo modo, depende de dinheiro também. Existia a questão da resistência, porque aquelas instituições seriam fechadas e isso prejudicaria a economia para eles, mas também existia um outro ponto, que era o investimento. Quem investir? Como investir? E apresentar também propostas para investimento na saúde mental, tirar esse rótulo loucura para cuidados em saúde mental, também foi um desafio. E ainda é um desafio cuidado com a saúde mental.
Não só que foi, mas ainda existe. E muitas das vezes a forma como algumas pessoas tratam pessoas que têm problemas mentais, não só as instituições, mas às vezes os familiares, porque às vezes a pessoa ela está aposentada, ela tem esse benefício social que o governo dá para ela, e às vezes algumas famílias só usufruem desse valor, não cuidam, não preservam, não proporcionam bem-estar. Então, tudo isso é triste ainda nos dias de hoje, mas ainda existe, tá, gente? Infelizmente. E também a falta de treinamento e educação continua. Levando em consideração também que aqueles profissionais que resistiam, porque não ficavam com medo do novo plano, como iriam tratar, vamos assim dizer. Eu vou me colocar como exemplo novamente. Naquela época, o Luiz estava lá trabalhando, eu só trancava a pessoa e ficava lá o tempo todo, trazia a comida, trazia a água e conduzia ela até o pátio. Pronto, esse era o meu serviço. Ou então, ele está com febre, vou lá, levar para o médico, os enfermeiros, mas era só isso. E aí a falta de treinamento, qual? Políticas públicas para ensinar essas pessoas. Tratamento humanizado. Tratar com dignidade essas pessoas, tá? Treinamentos, dicas, profissionais que tinham conhecimento também para poderem repassar, tá? E também outro ponto que deve ser levado em consideração, que é a reação da comunidade, levando em consideração aquilo que eles já tinham, que era o quê? Normal e anormal. Por quê? Nossa, agora essas pessoas que estavam trancadas agora voltariam para a sociedade, seriam implantadas dentro da sociedade. Nossa, que estranho. Então, percebe como a sociedade entendia como eram essas pessoas que tinham doenças mentais ou que tinham problemas mentais? E também a questão das prostitutas, a questão das pessoas que tinham doenças graves. Então, tudo isso era tratado como questões de demônios. E isso perpetuou durante muitos séculos. E, infelizmente, muitas pessoas perderam a vida. Infelizmente, também, a forma desumana que foram tratadas. Tá? E aí, a comunidade também houve essa resistência. Por quê? Ninguém queria uma pessoa que tinha problemas mentais caminhando. Nossa. Então, percebe como, por mais que seja um irmão, um parente, essas pessoas não queriam. Por quê? Tinham medo. E existia todo um preconceito, existia toda uma história que foi criada. Demônios, essas pessoas são anormais. E tudo isso gerou um caos dentro da sociedade. Para restaurar tudo isso, não era fácil. Então, foram esses os obstáculos que esse processo de implantação da reforma psiquiátrica veio enfrentar, tá bom? E também resistências e críticas à reforma psiquiátrica. Então, vamos lá. A sustentabilidade financeira, a crítica que eles traziam que se concentravam na percepção de que a desinstitucionalização e a promoção de modelos comunitários pode ser economicamente inviável, requerendo grandes investimentos em infraestrutura e recursos humanos. Então, essa era a crítica. Como é que vocês vão mudar e o dinheiro? Como é que vocês vão desinstituir aquelas instituições, tirar aquelas instituições e colocar novas instituições? Isso demanda dinheiro. E aí, como é que vocês vão fazer? Então, essa era a crítica. E o desafio? Demonstrar que a reforma psiquiátrica poderia ser financeiramente sustentável, demonstrar que isso também poderia continuar, só que iria proporcionar para essas pessoas qualidade de saúde. Lembrando que existiam as instituições que tratavam de forma horrendas, tratavam essas pessoas não como seres humanos, tratavam pior do que os animais, as pessoas, e agora o modelo visava tratar essas pessoas com qualidade.
onde essa pessoa, o parente, ou os parentes, o pai, a mãe, poderiam ser levadas até essas instituições e teriam suporte. E aí iria entrar um contexto maior, que era profissionais de várias áreas para cuidarem, para apoiarem, para conduzirem, para trazer bem-estar para essa pessoa, tá? E preocupações com a segurança pública. Por quê, Luiz? Havia receio de que a desinstitucionalização poderia aumentar o risco associado a pacientes com transtornos mentais, levando à preocupação e à segurança pública. Tá, então vamos lá. Quando existia essa crítica de que você vai tirar eles das celas e vai deixar eles mais soltos, tá? E o risco que a sociedade corre? Tá? E o risco que as pessoas que vão estar por aí caminhando, essas pessoas que não me permitam ter, não regulam muito bem, não batem muito bem, são possuídas de demônios, são pessoas que não são normais. O risco que elas causam. Gente, a pessoa que tem transtornos mentais, ela tem um comportamento que ele não é regulado pelo ódio, não é isso. A pessoa que tem transtornos mentais, ela vai reagir assim como nós. Às vezes você olha ela como um perigo e ela te olha como um perigo. Por quê? Eu não me sentiria confortável uma pessoa me encarando, me olhando dos pés à cabeça, me olhando assim estranho. Lógico que eu me sentiria ameaçado. E a pessoa que tem transtornos mentais também é uma reação. Então, para toda ação, uma reação. Mas isso não significa que todos vão agir dessa forma. Isso também não significa que todas as pessoas que têm transtornos mentais eram agressivas e que iriam causar um caos na sociedade. Não. Isso era uma crítica que ela não tinha sua sustentação, que era algo que estava causando terror à própria comunidade, tá bom? E o desafio? Apresentar evidências que mostrem que o modelo comunitário poderia funcionar e seria tão seguro quanto o modelo institucional. Então, era mostrar, tá, desse daqui funcionou? Não. Tá, então, por que permanece? Porque está todo mundo seguro. Tá, e nesse? As pessoas vão correr o risco. Tá, mas a gente não tentou. A gente ainda não viu como é que essas pessoas vão interagir com a sociedade. Então, não existe ainda algo sólido que possa dizer, não vai dar certo. Então, esse viés também pode ser entendido. Tá. E o desconhecimento das novas abordagens terapêuticas. Por quê? Lembra que existia agora uma abordagem que era mais centrada na pessoa, que era holística, onde a pessoa iria ser tratada como um todo, o homem, e aí eu trago o discurso de René Descartes, que ele vem dizer que o cérebro é uma extensão além do corpo. Então, vamos assim dizer, o corpo e o cérebro poderiam ser trabalhados de forma diferente. Então, o corpo e a mente poderiam ser trabalhados de forma diferente. Tá. Mas dentro desse viés que René Descartes vem dizer, tá. Então, quer dizer que aqui acontece uma coisa, aqui acontece outra. Então, são diferentes? Não. Então, o corpo e a mente, elas estão interligadas. Então, é um processo mental que ele vai gerar uma reação física. Então, a abordagem holística, ela trabalha o homem como um todo. Não só um homem dentro de um aspecto cultural, e a gente analisa ele só aqui, aí depois, quando ele se comporta aqui, não. A gente analisa como um todo. A ligação da cultura com esse homem, com a sociedade, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele produz. Então, é como um todo, tá? E os desafios culturais e legislativos, que era a crítica em certas culturas e contextos legais, a reforma psiquiátrica poderia ser percebida como um incongruente com as tradições e as legislações. Então, algumas culturas resistiram, levando em consideração também, gente, que cultura é cultura. Então, dentro de uma cultura, essas pessoas não eram bem vistas. Isso era trabalhado durante séculos, mas aí veio a nova forma de entender que essas pessoas poderiam circular livremente.
serem tratadas de forma humana, tá bom? E aí também foi um dos desafios dentro da reforma psiquiátrica, tá? E aí eu trago agora a medicalização. A gente está chegando ao final, gente, mas é bastante coisa para a gente aprender, tá bom? Então, vamos lá. A medicalização. A medicalização também teve uma questão financeira. Tá? A medicalização era vista como um processo de transformar questões que podem não ser inicialmente médicas em problemas médicos. Então, tudo era questão financeira. Então, às vezes, a pessoa ela não estava com transtornos mentais. Vamos levar em consideração as prostitutas. E aí, utilizava a medicalização. Tá? Essa pessoa ela acabava se tornando dependente dessa medicação. E aí, o que não existia passa a existir, induzido. E tudo isso pelo viés financeiro. Tá? E a ampliação de limites da normalidade. A medicalização pode resultar uma ampliação dos limites que é considerado como normal ou patológico. Tá? Existe o cunho patológico. Os transtornos mentais pode ser visto como cunho patológico. Tá? Mas a gente também não pode preconizar, de uma certa forma, vamos assim dizer, existe adoecimento mental. Existe. Mas, de certa forma, existe também tratamentos. E, muitas das vezes, esses tipos de tratamento, eles podem ser de forma medicamentosa ou também de forma terapêutica, como plantas medicinais, a psicoterapia, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Então, nem tudo é só pelo viés medicamentoso. Existem essas formas. Às vezes, o paciente que está com sintomas de ansiedade. Existe o sintoma de ansiedade, aquele que é leve, existe aquele que é mediano, existe aquele que é agressivo. Então, dependendo de agressivo, como ele se apresenta, ele tem uma frequência muito grande, então a gente vai precisar da medicação. Então, a medicação vai regular essa questão da manifestação desse transtorno. E aí, o que acontece? A gente vai retirando gradativamente essa medicação. Tá? Para quê? Para que essa pessoa também possa criar um bem-estar para ela. Tá bom? Mas existem momentos em que, dentro da terapia, eu aplico a respiração, a caminhada, retirando alguns nutrientes que a gente vai vendo que, acompanhando o paciente, que ele toma muito café, ele absorve muita fritura, muitas questões que vão ser prejudiciais também à saúde dele, e a gente vai acompanhando, regrando junto com ele, retirando, e na grande maioria dos meus pacientes, acaba que proporciona o bem-estar. E aí, existem as recaídas. Só que dentro dessas recaídas, a gente trabalha também. Tá? Quando acontecer isso, você pode fazer isso. E aí acontece que os pacientes vão se sentindo melhor. Nem tudo precisa da medicalização, tá bom? Não estou aqui também criticando quem utiliza a medicalização. É fundamental, Luiz? É fundamental. Em alguns casos, levando em consideração que antigamente tudo poderia ser visto como medicamento. E às vezes não era necessário, tá? E a influência farmacêutica, levando em consideração, gente, que a reforma psiquiátrica, ela teve como um viés que poderia afetar a economia para alguns e tinha dificuldade financeira na sua reformulação, e tudo envolvia essa questão financeira, tá? Então, a influência farmacêutica. Então, vamos assim dizer, existiam 60 instituições, e essas instituições compravam essas medicações. E aí, a questão financeira era muito predominante. Então, o que acontece? Aí, com a reformulação da reforma psiquiátrica, deixariam de vender. E aí, a indústria farmacêutica começava a ver a questão da reforma como um problema também para eles, tá bom? E aí a gente vai falar sobre estigma e descriminalização também. Tá, aqui a gente vai falar sobre os
impactos dos estigmas sociais nas pessoas com transtornos mentais. Tá. Manifestação de atitudes negativas, preconceitos e comportamentos discriminatórios. Muitas das vezes, quando a gente se depara com uma pessoa que tem algum transtorno mental, a gente tem certo impacto. Isso causa. Por quê? Ainda estamos interagindo. E, às vezes, algumas pessoas acham que quanto mais a gente fala sobre saúde mental, pior fica. Não, melhor fica. Quanto mais a gente fala sobre saúde mental, quanto mais a gente fala sobre o que é transtorno, a sociedade se torna mais educada, a sociedade se torna mais conhecedora e como interagir. E, às vezes, também, cria-se barreiras em serviços, em locais de trabalho, porque essa pessoa ela tem transtorno de ansiedade, ela é diagnosticada, ou ela tem transtorno de bipolaridade, ela tem transtorno de esquizofrenia. Então, não é legal para a empresa. Por quê? Então, é uma pergunta que a gente faz. Tá, como é que essa pessoa é? Essa pessoa também precisa trabalhar. Ela precisa pagar, como a gente diz, os seus boletos. Então, existe ainda essas barreiras. Lentamente estão sendo quebradas, mas ainda precisa de cada vez mais avanços, tá? E prejudicar as oportunidades de emprego, às vezes, vamos assim dizer, hoje em dia a gente observa pessoas com autismo que estão trabalhando, pessoas com TDAH, pessoas com transtornos, síndrome de Down, que trabalham. Então, é a inserção dessas pessoas no mercado. E é muito legal de a gente ver essas pessoas demonstrando os seus trabalhos e mostrando para a própria sociedade que elas têm os seus valores. Elas conseguem fazer dentro dos seus processos. Elas conseguem lidar com situações que parece que é difícil para a gente, mas elas conseguem ao seu jeito. E inserir essas pessoas é inserir socialmente, inseri-las no local onde elas devem estar, socialmente, interagindo. E é muito legal quando a gente vê empresas que contratam, empresas que dão essa oportunidade, porque isso demonstra que a gente precisa pensar de uma forma diferente. A gente precisa analisar que essas pessoas também são pessoas, essas pessoas também são seres humanos, e essas pessoas também precisam de oportunidade, tá bom? E aí, estratégias de combater. Como eu falei, educação e conscientização, campanhas anti-estigmas, educação, eu repeti aqui, tá? Treinamentos em saúde mental para profissionais, e cada vez mais que o profissional se recicla, ele estuda, ele aprende, ele vai adquirindo esse conhecimento, ele vai aprendendo de uma forma tão bacana, porque ele vai vendo que a evolução que ele tem. E, às vezes, eu faço reciclagens, gosto de estar por dentro desses assuntos, porque a gente trabalha com pessoas, e nem tudo que eu estudei hoje vai se aplicar com uma pessoa. Então, eu preciso de um aporte teórico, eu preciso de conhecimento para mim poder trabalhar, porque é a singularidade de cada pessoa. Então, vou me utilizar. O Luiz, que tem algum problema mental, eu tenho que trabalhar dentro da singularidade dele, dentro daquilo que ele tem. Então, eu vou trabalhar por esse viés. Não é o que eu trabalho com o Luiz, eu vou trabalhar com o Rafael, vou trabalhar com a Érica, vou trabalhar com a Jéssica. Não, é dentro da singularidade. É dentro daquilo que é um tratamento humanizado com essa pessoa. E inclusão também de mais pessoas em locais de trabalho. E promoção de direitos humanos para essas pessoas, tá bom? E um ponto, a gente já vai chegando ao final, que é a importância do diálogo interdisciplinar, como eu coloquei no início. A importância desse diálogo, principalmente porque a colocação entre colaboração entre profissionais de diferentes áreas é fundamental para uma abordagem eficaz e holística na saúde mental. A natureza complexa dos transtornos mentais existe uma resposta integrada, envolvendo uma variedade de especialistas e conhecimentos. O Vasconcelos vem dizer isso. Então, por quê? Lembra que eu falei? Eu trouxe aqui uma frase, algum diálogozinho, tá?
de como se fossem alguns profissionais. Aí a profissional diz, preciso de ajuda. O que eu posso ajudar? Paciente com problemas psiquiátricos. Aí vem outro dizer, eu sou psicólogo, eu posso ajudar. Aí mais embaixo, que já perguntou, eu sou enfermeiro, mas eu tenho conhecimento sobre algumas coisas. Então percebe como é bom do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, do enfermeiro, do assistente social, do nutricionista, do advogado. Então são pessoas que vão interagir entre si. O advogado vem mostrar os direitos dessa pessoa, o nutricionista vem ver a questão de como está a alimentação dela, o que ela tem comido, interagir, o enfermeiro vem cuidar do aspecto físico, o psiquiatra também vai ajudar o psicólogo, tanto na questão psique, e também se há necessidade da questão de medicação. Então, percebe como essa pessoa vai ser bastante amparada para poder ter um bem-estar. E aí a importância do diálogo. Abordagem biopsicossocial, o homem, enquanto pessoa, enquanto ser social, enquanto pessoa que interage socialmente, tá? E trabalho em equipe multidisciplinar, compreensão holística do paciente, troca de conhecimento e experiência entre os próprios profissionais, acesso a diferentes modalidades de tratamento, que a psiquiatria, o psicológico, então a questão terapêutica com fisioterapeuta também, que existe também esse viés, e melhoria na comunicação. Por quê? Quando você trabalha com pacientes, os profissionais têm que se comunicar de uma forma mais compreensiva. Eu sou da psicologia, então existem termos técnicos que eu não vou passar para um fisioterapeuta, ele não vai entender. E o fisioterapeuta tem sua linguagem técnica, ele não vai me passar, porque a gente não vai entender. Então, a comunicação ela tem que ser acessível, que às vezes até mesmo o próprio parente desse paciente possa compreender. E aí a gente trabalha a tríade: profissional, paciente e família. A gente trabalha essa tríade, essa comunicação de benefício para ele. E o importante também, que é o desenvolvimento e pesquisa e inovação. Porque quanto mais a gente trabalha, a gente também tem que ver a importância de produzir mais materiais para que haja uma abrangência dentro desse conhecimento. Gente, a gente chegou à conclusão, eu quero agradecer e deixar aqui. Na concepção de Cordeiro e Rocha, 2004, as muitas mudanças ocorridas no atendimento em saúde mental ainda são complexas e que acabam envolvendo uma busca pela singularidade do sujeito que se encontra em sofrimento mental com transformações que ocorreram nos hospitais e suas ampliações favoreceram os pacientes em sofrimento mental, dando-lhe suporte e acompanhamento terapêutico. Com o fim do isolamento e a falta de suporte a essas pessoas com transtornos mentais, implantou-se um novo modelo de cuidados à saúde mental, onde estas ideias foram ligadas aos movimentos de reforma psiquiátrica, descentralizando o poder social e concentrando a Constituição de 1988, que é a saúde mental seja normatizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As principais experiências da dita desinstitucionalização no Brasil foram frutos dos movimentos sociais que estavam relacionados com a causa. Então, a partir desses fatos, surgiram alguns aparatos federais, como o Projeto de Lei 3.657/89, que faziam a progressiva extinção dos chamados manicômios, substituindo por instituições assistencialistas. Tá? Leal e Antônio, 2013, página 38. Essas são as referências que eu utilizei. E aqui está o meu contato pelo QR Code. Tá? Eu agradeço pela oportunidade. Espero ter trazido esse conhecimento que eu tenho e possa ter uma compreensão muito boa para vocês. Como eu falei, dúvidas, perguntas, questionamentos, curiosidades, aí está todas as redes sociais, lá tem um chat, ou WhatsApp, vocês podem estar mandando mensagem, tem o nosso Instagram,
tem o Instagram, tem o Twitter, tem o nosso canal. Sigam-nos no nosso canal, que lá tem bastante conteúdo e lá vocês também podem aprender. Agradeço a oportunidade, tá bom? Desde já agradeço e até breve. Tchau, tchau, pessoal.